Chega junto porque hoje nós vamos conversar. O que eu preparei para vocês hoje aqui é um bate-papo do nosso quadro Aprendendo em 30. Esse é o quadro onde nós conversamos sobre os atalhos ou sobre alguns obstáculos que você pode não estar enxergando, que podem fazer você ser capaz ou não, que podem te atrapalhar de ser capaz de tocar qualquer instrumento dentro de uma jornada de 30 dias de prática. E hoje o tema que eu escolhi para conversar, para dividir aqui com vocês é: liberte-se do medo de que você é muito velho para aprender música. Galera, eu recebo mensagens e recebi uma dessa semana ainda de pessoas, até de uma pessoa que eu tenho carinho, e as pessoas ficam um pouco receosas, me escrevem assim: ai, Dani, será que eu tenho 35 anos e queria fazer aula, será que eu consigo ainda aprender? E como se 35 anos fosse algo assim, né? Já perdeu o time, já tá fadado a não conseguir aprender mais nada. E não tem nada a ver, galera. Esse medo que nós temos incutido dentro de nós, esse medo de que acho que eu não aprendo música mais, se eu deveria ter aprendido só na infância, isso é uma crença que realmente é um mito, assim, que faz a gente acreditar que só quando a gente é criança a gente tem a capacidade de aprender de verdade qualquer coisa, e depois que a gente fica mais velha, a gente não aprende mais e não vai rolar, porque nós passamos do ponto, sabe? Não é bem assim o negócio, não funciona assim. E assim, quando a gente fica se apoiando e alimentando essa crença dentro de nós perdemos a oportunidade de nos realizarmos por medo, porque a gente fica nutrindo isso. O aprendizado, ele é possível de acontecer em qualquer faixa etária. Nós temos possibilidade para isso do ponto de vista neurológico, eu tô falando. Se a gente pensa assim: ah, mas a criança aprende muito mais rápido. Isso é um fato apoiado dentro da compreensão da neuroplasticidade da criança que está ali absorvendo. E também dentro da rotina da vida de uma criança, porque a criança tem a mente muito mais leve, com muito menos inquietudes, né? Com muito menos tensões, conflitos. Então, a criança ela tá mais receptiva para esse aprendizado por causa disso. Mas nós também temos essa possibilidade, sabe? Quando a gente se fecha nessa crença, nós perdemos a oportunidade, porque e o que eu tô falando não é uma crença assim: ah, a Daiane é muito utópica, ela é muito motivadora, motivacional, então ela vai incentivar a gente, ela acredita no mundo de cor-de-rosa, sabe? Ela acredita que tudo tá certo, mas não é bem assim. Não é isso não, galera. Eu tô falando de dados científicos, eu tô falando de uma capacidade real que você tem, que eu tenho, que qualquer pessoa na fase adulta tende a aprender. E eu queria dividir com vocês, eu fiz aqui um levantamento e trouxe uma pesquisa da professora doutora Débora de Mello Gonçalves Santana, esse é o nome dela, Débora de Mello Gonçalves Santana. A pesquisa dela é Plasticidade Neural, as bases neurológicas do aprendizado. Tem um trechinho aqui que eu achei bem pertinente, que eu queria dividir com vocês sobre esse ponto de vista científico da nossa capacidade de aprendizado em qualquer idade. Veja, olha só o que ela diz. É preciso apontar que a plasticidade neural pode ter ritmos diferentes em distintas áreas cerebrais que variam especialmente com a idade. Aos períodos em que predomina a plasticidade em uma área cerebral, denomina-se períodos críticos ou janelas de oportunidades. Domingues aponta como sendo um período em que ocorrem alterações no cérebro relativa a uma função, aumentando a sua potencialidade de desenvolvimento e aprendizado daquela habilidade. Com o passar dos anos, na fase adulta, a capacidade de conexões sinápticas declina, sendo que neste período é normal a perda de sinapses devido à não utilização das informações armazenadas. Porém, a aprendizagem ainda pode ocorrer no período adulto até a chegada da terceira idade. Damasceno afirma que com o passar da idade, verifica-se atrofia cerebral e dilatação dos sulcos e ventrículos causados pela perda de neurônios. Ok? Porém, ele ressalta que ao mesmo tempo ocorrem processos regenerativos com o aumento dos dendritos dos neurônios remanescentes, promovendo a reorganização funcional mesmo na velhice, ou seja, plasticidade neural. A aprendizagem nunca irá parar. Com estímulos externos e contatos com ambientes diferentes, sempre haverá algo novo, o qual, se estimulado e relembrado,
será armazenado e os neurônios ativados. Sobre a relação entre a neuroplasticidade e o aprendizado, Borella e Sakeli, após revisar a literatura científica, concluíram que a aprendizagem é dependente, aprendizado é dependente e não simplesmente uso dependente. Portanto, a plasticidade ocorre por meio do aprendizado, assim como o aprendizado estimula a plasticidade. Entende? Nós estimulamos a nossa capacidade neurológica de renovação ali, de criação de sinapses e de possibilidade de aprendizado em qualquer idade. Então não é assim um mundo cor-de-rosa, não é uma crença apenas motivacional, é um fato. Nós temos capacidade de aprendizado em qualquer etapa, inclusive na fase adulta. E é preciso nesse momento deixar claro que para você então saber como se posicionar diante disso e dar esse passo além que porventura você queira, porque quando as pessoas me escrevem, me procuram me dizendo, será que eu consigo aprender? É uma vontade, as pessoas querem aprender, mas tem aquela dúvida assim, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou perder tempo? Não vou perder dinheiro? Eu preciso deixar claro que existe já uma psicologia em volta do aprendizado na educação adulta, na fase adulta. E essa psicologia que trabalha isso, essa fase de aprendizagem na vida adulta, chama-se andragogia. Olha que nome! Andragogia. Esse termo, ele foi cunhado ainda no século XIX, galera. Século XIX é 1800 e tanto, por um alemão chamado Alexander Kapp. Mas ainda que ele já começou a falar sobre o que envolve, né, esse universo de aprendizagem na vida adulta, foi apenas cerca dos anos 70 que esse termo ficou mais conhecido aqui quando um educador chamado Malcolm Shepard Knowles, ou o nome, mas enfim, ele passou a utilizar mais isso, a divulgar, no sentido de auxiliar a compreensão que envolve o aprendizado na fase adulta. Porque uma coisa é fato, a abordagem para se ensinar uma criança e a abordagem para se ensinar um adulto é completamente diferente. O preparo do profissional diante de um aprendizado infantil, adolescente, diante do aprendizado adulto é diferente. Então as pessoas têm que se portar diante disso com uma outra consciência. O profissional tem que estar com preparo, porque segundo os estudos de Knowles, esse educador que começou a divulgar essa ideia da andragogia, ele resumiu que tem que ter 6 pontos, e quando 6 pontos estão ali reunidos em torno da aprendizagem na vida adulta, se esses 6 pontos estão reunidos, a aprendizagem ocorre de forma efetiva e assim, promove autorrealização, conquista, evolução pessoal e estabelecem metas. Muitas vezes elas alcançam, né, os adultos alcançam metas de vida por meio dessa aprendizagem. Que elementos são esses que ele definiu assim? Que elementos são esses que tem que estar envolvido, que nós precisamos saber? São 6, necessidade do saber, autoconceito de aluno, experiência anterior, prontidão para aprender, orientação correta e motivação. O que é isso? O que é a necessidade do saber? Nós, diferente das crianças, nós adultos, não nos colocamos para aprender nada de forma imposta. O adulto tem bastante resistência em fazer algo que alguém está mandando ele fazer. Você vai fazer porque você tem que fazer. Isso não gera engajamento, a gente efetivamente não aprende. Quando nós não queremos, quando nós não sentimos a necessidade real do aprendizado, não rola. Então, a necessidade real, ela vem quando nós entendemos o porquê daquilo, com o que nós iremos alcançar com aquilo, racionalmente mesmo, assim. E quando nós entendemos também como aquilo vai acontecer, de que forma aquilo seria desenvolvido, de que forma aquilo traria o que eu quero alcançar, de que forma aquilo atende à minha motivação. Então, esse elemento da necessidade do saber, ele tem que estar muito claro. E isso já se manifesta numa predisposição para que a gente vá procurar. E quando a gente está falando de música, de aprender um instrumento, isso é muito legal, porque é muito comum. Eu já lidei com situações onde eu tive que dar aula para crianças e adolescentes, onde os pais trazem eles para fazer aula, especialmente criança, lógico. Os pais trazem por conhecerem os benefícios que a música traz, então os pais chegam e trazem a criança para mim, ok? Não é a criança que tem a prontidão, o adulto não. O adulto, ele tem a predisposição, ele tem a vontade, ele já tem a questão financeira para ele arcar com esses custos. Então, a vontade dele, essa necessidade de saber está muito mais desenvolvida. Nunca tive um adulto que veio para mim
sem querer aprender. Então esse é o primeiro elemento. Outra coisa, o autoconceito de aprendiz. Quando o adulto vem com essa vontade, ele tem uma consciência maior do papel dele, do que ele tem que fazer nesse processo. Porque ele já se colocou nessa condição de aluno. Então ele tem um autoconceito da responsabilidade dele nesse processo, do que ele tem que fazer, do que ele, se deixar de fazer, não vai rolar. Então esse autoconceito do aprendiz, de se colocar como aluno, está muito mais resolvido do que na nossa fase de infância. Na nossa fase de infância a gente faz as coisas porque nos levam para fazer, ok? Terceiro ponto, as experiências que nós trazemos, o que nós trazemos de bagagem, isso tem que ser considerado. O que nós trazemos de bagagem, inclusive de conhecimentos técnicos específicos da área que a gente está indo fazer o estudo, no caso eu estou falando da música, mas isso se aplica em qualquer área. O conhecimento que a gente já traz do ponto de vista técnico, bem objetivo, inclusive das nossas experiências emocionais envolvidas naquilo. Trabalhar com um adulto demanda que o profissional também tenha uma sensibilidade maior de considerar, inclusive, traumas que o adulto já traz, porque muitas travas que nós temos ao longo do nosso aprendizado são advindas de traumas, viu? De experiências que não foram tão legais ao longo das nossas últimas aulas, nossos últimos cursos, de como nós nos sentimos, às vezes de não termos conseguido. Então a gente leva isso para um curso. E o profissional ele tem que ter esse preparo, esse tato de lidar com essas experiências que vêm e que devem ser agregadas e devem ser consideradas na hora de propor uma mudança, inclusive. Então esse terceiro ponto é bem bacana. O quarto ponto, que é da prontidão do saber, tem tudo a ver com a necessidade, né? O adulto se coloca para aprender quando ele quer, quando ele entende o porquê, quando ele entende como aquilo vai alimentar a motivação. Então esse ponto da prontidão do saber ali está muito relacionado com o ponto da motivação realmente, que é aquilo que faz a gente perceber até que ponto a gente estaria disposto a despender um valor financeiro, um valor de tempo, a despender parte do nosso dia para se dedicar àquilo, enfim. Quando a gente ama, quando a gente quer muito fazer uma coisa e a nossa motivação está em função disso, nós não achamos um peso estudar, a gente não acha um peso arcar com aquilo financeiramente, se a gente considerou e colocou aquilo dentro do nosso orçamento familiar ali, mensal. Então, a prontidão por saber está junto assim com muito atrelada à motivação, que também é alimentada pela necessidade. Tá vendo como esses 6 pontos que o educador Malcolm lá colocou, eles se correlacionam? E o último ponto que ele colocou é a orientação adequada, que é o que eu falei, né? É essencial que a gente encontre um profissional que realmente atenda às nossas expectativas. Porque quando nós vamos para um curso, enquanto adulto, a gente tem uma expectativa, a gente quer um resultado, a gente vai buscando um resultado, você sabe o que você quer. Você não vai lá, enfim, porque você, vamos descobrir o que é isso. Não, você vai lá porque você quer alcançar. Se você vai começar a fazer aula de inglês, o que você espera, depois de um tempo, estar falando inglês. O que você espera quando você vai fazer aula de guitarra? Estar tocando guitarra. O que você espera na hora de fazer aula de música? Entender o universo da música. Nós temos uma expectativa, então a orientação correta é essencial. É essencial. Se o profissional que nós estamos procurando não está bem preparado para isso, não se alinha com as nossas expectativas, nós acabamos nos frustrando e caindo naquela ideia de que nós não somos bons ou que é a idade que está nos limitando. E na verdade, às vezes é a metodologia e o profissional que está envolvido ali que não está sabendo nos conduzir, ok? Então, esses 6 elementos nos mostram que é possível, enfim, não tem limite de idade. O aprendizado ele é uma constante, ele é sempre. Eu tenho alunos de várias faixas etárias, alunos desde pititico, desde os 2 anos, já trabalhei com crianças desde 2 anos de idade, a crianças, entre aspas, a senhores de 73, 75 anos de idade, nas mais diversas faixas etárias, adultos ao redor de 30, 40 anos, adolescentes, todos aprendem, Dani? Todos aprendem. Quando se colocam para cumprir a parte deles, para fazer o que é necessário fazer, todos aprendem. Mas você você não considera o ritmo diferente de aprendizagem? Mas o ritmo diferente de aprendizagem,
ele é próprio de cada pessoa e não da idade. Ele é próprio da pessoa, da personalidade, de como ela se conduz ou não, de como ela vai levando, como é que ela vai fazendo. Não é pela idade. Pela minha experiência, o que eu percebia, não era a idade. Muito pelo contrário. Eu tinha crianças, adolescentes que rendiam bem menos do que adultos ali ao redor de 50, 70 anos de idade, que se dedicavam, que faziam, que era a coisa mais bonita de ver. Semana a semana após aula, assim, eles vinham com todas as lições feitas, se dedicava, não pulava dias, estudava, vinha com dúvidas, lógico, as dúvidas fazem parte do processo de aprendizado, mas vinha e a evolução era semanal, porque fazia a sua parte. E assim, pessoas com mais de 70 anos de idade, aprendeu? Aprendeu. Tem limitações físicas? Tem, mas e daí? Toca. Então, não tenho a menor dúvida da capacidade de aprendizado, independente da idade. Então, era isso que eu queria dividir com vocês hoje, porque vocês devem se libertar desse medo de que, será que eu consigo? Será que eu não consigo pela minha idade? Isso é um medo. E como todo medo, ele tá te segurando e tá te impedindo de chegar lá naquele momento onde você sobrepõe a sua zona de conforto, atravessa todos esses milhões de medos e chega ali no momento onde você se realiza, tá? Tenha sempre isso em mente. E lembra que você, na fase adulta, é o senhor da sua vida. Você é o responsável pelos resultados que você alcança ou não. Às vezes também nós queremos culpar terceiros, mas a gente tem que ter consciência de puxar para nós também, para nossa parte do processo, de que até que ponto eu estou me auto-sabotando, alimentando essa crença em mim, até que ponto eu estou permitindo isso acontecer, até que ponto eu não estou cumprindo a minha parte, até que ponto eu não estou me organizando para isso, porque nós somos senhores da nossa vida, não tem uma, a gente tem que acreditar nisso e é um fato, né? Não precisa acreditar, é um fato. A gente já cresceu, o cordão umbilical cortou, então a gente às vezes se vitimiza e ainda que a gente esteja sob influência de um profissional que não esteja tão bem preparado para nos guiar, está na nossa mão sair dessa influência e buscar outra que seja mais preparada para nos guiar, entendeu? Então, de qualquer forma, nós somos responsáveis pelo nosso processo de aprendizado. Só tem uma condição para que a gente realmente aprenda, que é querer. Se eu quero, de fato, eu aprendo. Se eu não quero, se eu apenas sonho e eu não encaro realmente o que eu quero, eu não aprendo, tá? E quando eu falo quando eu sonho, é porque eu digo que eu não boto a mão na massa, que eu não faço o que eu tenho que fazer, entende? E aí, de repente, algumas pessoas também falam assim pra mim, Dani, mas eu não vou conseguir conciliar trabalho e estudos. Porque uma vez que eu falo, não, mas você tem total potencial de aprendizado, total potencial, assim como as crianças, assim como os adolescentes. O que você precisa é fazer sua parte no processo. E aí surge aquele pensamento, mas eu vou ter que estudar, eu vou ter que estudar diariamente, eu não vou ter condição de fazer isso. Eu não vou conseguir conciliar, não consigo. Logo surge esse pensamento e esse outro medo aí, né? E aí a gente tem que pensar até que ponto também, até que ponto tocar um instrumento é algo que te traz alegria, traz realização, te traria um pouco mais de bem-estar mesmo, de realização pessoal. E até que ponto isso é uma condição que você busca na sua vida. Porque quando nós estamos nessa roda gigante de trabalhar e não conseguir ter tempo, às vezes a gente pensa que, de novo, nós somos vítimas dessa loucura, infelizmente eu não posso mudar isso, mas na verdade não. Você não está sendo vítima, você está se colocando nessa condição. Como? Porque você está se permitindo trabalhar por demais e eu não estou julgando, porque eu entendo e eu sofro com essa dificuldade também de limites, de colocar limite, de falar, não, eu não posso trabalhar depois desse horário, não, eu não vou fazer hora extra, não, eu não posso adequar a minha agenda aqui para te socorrer e fazer essa pessoa fazer esse serviço aqui. Essa necessidade de organização pessoal da nossa agenda, muitas das vezes é o que nos traz a frustração de não conseguir fazer coisas que a gente tanto queria. Porque, de novo, quando nós vamos buscar a aula de um instrumento é porque a gente quer, porque a gente gostaria muito, se sentiria muito feliz. E por uma dificuldade de organização pessoal, de falar não, de colocar limites, nós nos abstemos dessa possibilidade de ser feliz.
dessa possibilidade de se realizar com algo que seria tão simples, né? Dedicar 1 hora diária, 40 minutos diário para o seu estudo, você não consegue ter, por quê? Porque não consegue se organizar e falar não. É muito comum, às vezes as pessoas vêm e elas não podem mudar a agenda delas. N situações, sabe? Ah, mas eu não posso, você tem que fazer em tal horário. Poxa, mas tal horário é o meu horário que eu faço academia, é o meu horário que eu vou jogar vôlei, é o meu horário que eu descanso, que eu fico em casa lendo, que eu fico em casa assistindo um filme. Mas eu só posso nesse horário. Aí você muda a sua agenda para tentar atender outra pessoa e ela não muda dela, mas você muda a sua. Então, até que ponto nós vamos continuar cedendo, cedendo, cedendo e nos colocando em terceiro, quarto, quinto plano, não tendo condição de fazer aquilo que realmente a gente gostaria? Vale a pena? Porque chega uma hora que a gente fica numa loucura de vida que eu me questiono. E você pode se questionar se vale a pena, tá? Se vale a pena essa questão de tempo. Porque a gente sempre arruma tempo para aquilo que realmente é prioridade para nós. Só que às vezes a gente vive. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente vai sempre indo. A vida vai levando, vida leva eu. Você não para para refletir até que ponto você vai deixar a vida te levar e a que momento você vai pegar as rédeas da vida na mão assim e falar, não, peraí, calma, a vida é minha, eu conduzo, eu coloco os limites aqui do que eu quero e do que eu não quero pra minha vida. Ah, mas Denise, você tá falando isso é fácil, né? Você tá falando de uma questão pessoal, mas eu não posso fazer isso em relação ao meu trabalho, eu não posso, eu tenho que ficar fazendo hora extra, eu tenho que ficar fazendo não sei o quê, ele tá fora do meu alcance, eu não consigo negociar isso, Dani. Não é bem assim. Não é bem assim, porque se você tá tendo, se o seu chefe te exige hora extras demais ali, e você é obrigado a perder compromissos familiares, compromissos pessoais para atender uma demanda do seu chefe, é um desequilíbrio ali também que vai repercutir em você, que eu não sei até que ponto esse dinheiro extra aí que está sendo pago vale a pena. Então, uma vez eu estava ouvindo uma orientação nesse sentido, eu acho ela muito pertinente, assim, gostaria de dividir com vocês. Porque é o momento de você chegar com seu chefe e falar, olha, minha agenda é essa, eu tenho tal horário para cumprir aqui. Eu vou atender esse seu pedido, mas como é que eu faço isso no seu pedido dentro da minha agenda? Porque eu não posso extrapolar. Ah, mas você não pode extrapolar? Infelizmente eu não posso. E por que você não pode? Porque eu tenho outros compromissos pessoais. Aí, talvez você sinta medo, talvez, de fazer isso, né? E você fale, ah, Dani, mas aí eu corro o risco de perder o emprego, você tá ficando louco? Galera, tudo tem jeito para ser conversado, sabe? A gente tem que aprender a ter jeito de conversar as coisas. Você não precisa ser mandatório com o teu chefe, mas seu chefe precisa entender que você é um ser humano e que todo ser humano precisa comer, precisa dormir, precisa descansar, precisa de lazer, precisa de autorrealização e que você não é uma máquina de trabalho. Então ele precisa entender que na sua agenda ali alguma coisa precisa ser tirada para você atender aquele período que ele quer que você faça ali. Eu quero que você faça isso aqui. Você quer que eu faça isso? Então eu vou deixar de fazer essa outra coisa, ok? Por quê? Porque, né? Porque, né, gente? Caridade a gente faz no lugar de caridade. A gente trabalha, cumpre demandas, mas a gente tem um limite para se cuidar, entendeu? E outra coisa que às vezes barra o adulto de continuar e de dar vazão a esse sonho, essa expectativa, é ele falar para si próprio, mas eu não tenho dinheiro para bancar. Eu queria, mas eu não tenho dinheiro. E isso eu escuto muito. Não é pouco, é muito. Porque a gente escuta, porque a gente fala isso. Só que, galera, às vezes a gente fica tão focado no problema que a gente tá, que a gente não consegue focar em buscar a solução. A gente só busca, a dor é tão grande desse problema que a gente só enxerga o problema. Então eu não tenho dinheiro, então eu só enxergo esse problema e eu fico focado nesse problema. Eu tenho esse problema e eu não tenho dinheiro. E eu não foco em tentar superar esse problema. Ok, eu não tenho dinheiro agora. Que formas que eu posso fazer? Que caminhos que eu posso desenvolver para conseguir uma renda extra e bancar esse dinheiro que eu quero? Será que eu não tenho nada que eu possa fazer? Eu não tenho nada, não tenho nenhuma outra aptidão que eu poderia gerenciar ali de forma criativa para conseguir uma renda extra? Eu não tenho nada. Eu não posso fazer um crochê, eu não posso fazer uns doces para vender, eu não estou disposta a fazer nada. Porque enquanto a gente fica focado só no problema e reclamando, esse problema persiste na nossa vida, a gente não supera ele. E, consequentemente, a gente fica infeliz. Sempre infeliz, isso é um fato. Porque a gente fica sempre sentindo a dor do problema.
E a gente não consegue ter a criatividade, a resiliência e a força para falar, vou contornar esse problema. Às vezes a gente fica brigando, a gente não aprende a fazer como a água, né? Porque por que que um fisguinho assim, né, que sai de água lá da mina, contorna e chega lá e forma aquele rio gigante que vai desembocar no mar e desemboca no oceano, aquela imensidão de água, nasce numa biquinha desse tamaninho que vai escorrendo. Por quê? Porque ela não encontra as pedras no meio do caminho lá na montanha e fala, sai da minha frente, eu preciso descer, sai da minha frente. Ô pedra, sai daqui, você está me atrapalhando. O que que a água faz? Ela contorna e vai encontrando os caminhos alternativos e ela chega onde ela quer. E às vezes a gente insiste em ficar focando na pedra e falar, sai pedra. Quando a gente não aprende a ser como água, que contorna. Então, às vezes não. Eu acredito que os problemas são um convite para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. Eu acredito fortemente nisso. Todos os problemas que nós temos, todas as limitações, e ó, todo mundo tem problema. Não tem um ser nessa face da Terra que não tem problema para resolver. Todo mundo tem, em qualquer área. Se não é na área financeira, tem outro problema. Todo mundo tem. E os problemas são convites, são oportunidades que a gente tem para crescer, para aprender, para desenvolver a nossa resiliência, para desenvolver a nossa fé, para desenvolver a nossa criatividade, para desenvolver coisas até para trazer para o mundo. Porque vocês acham que como que as melhorias foram alcançadas? Tudo que a gente tem de desenvolvimento tecnológico foi alcançado, tudo é muita pretensão minha dizer tudo, mas muitas coisas tecnológicas de avanço foram alcançadas no meio de tentativas de pesquisa. O cara estava pesquisando uma coisa, não conseguia, mas nesse processo dele não conseguir uma solução para aquele problema, ele encontrava uma solução para outro. Então, assim, é na demanda de um problema, de tentar solucionar, que vem algo, que sai algo para o mundo, e entende? Nós somos convidados a repensar se os problemas são oportunidades, tá? Então, se você tem vontade de aprender música, você sabe que você tem capacidade e você se sente limitado pela questão financeira, começa a pensar como você pode contornar isso. Porque ficar focado no problema financeiro não vai te fazer contornar e não vai trazer a alegria e a realização que você quer. Isso é um fato. E ninguém vai resolver o seu problema por você. Ninguém. Ninguém. Se você fica esperando que vai ter uma oportunidade, que alguém vai trazer, que você vai ganhar na loteria, que alguma coisa vai acontecer e vai melhorar a sua vida, isso é ilusão, galera. Você vai ficar preso numa ilusão que vai te deixar infeliz. Por quanto tempo você vai viver infeliz? Ninguém vai trazer, ninguém soluciona a nossa vida. Somos nós. É uma dura realidade, mas é uma realidade. A gente tem que ter isso firme. É uma realidade, é um fato. Então, assim, tá, Dani, ok, vou focar nessas, né? O papo de hoje é um pouco duro, talvez, mas vou focar nessas questões, Dani. Eu vou buscar isso e depois, como que eu me coloco, então? Um passo a passo. Você tem que encontrar um professor preparado, um professor que alinhe as expectativas do que você quer. Como que você vai saber se esse professor é bom ou não pelo que você quer? Cara, você tem que encontrar com esse professor, você tem que buscar. Uma vez que você busca, você vai encontrar. Hoje você vai encontrar muito na internet, porque hoje em dia nós estamos aqui fechados dentro do ambiente de quarentena, a gente não tem acesso mais a ir aí presencialmente, tá? Você vai encontrar muito, já encontrava na internet, vai encontrar mais ainda, que a galera tá toda na internet agora. E aí, você vai acompanhando essa pessoa, você conversa, você tem que conhecer a metodologia dela, você tem que conhecer como que ela desenvolve o curso que ela se propõe a trazer para você, como que isso atende ou não às suas expectativas. Você tem que avaliar isso, você tem que ter esse contato com o professor e avaliar se realmente isso atende ou não às suas expectativas, às suas intenções. Precisa deixar muito claro, eu já bati nesse ponto em outros vídeos e de forma recorrente essa questão se aparece no meio dos comentários que vocês me trazem, das coisas que eu escuto sobre, eu já estudo há anos e meu professor fala que essa música não é pra mim ainda. Ok, se o seu professor fala que essa música não é pra você ainda, é por quê? Baseado em quais critérios? Isso tem que estar claro, a gente não pode aceitar aquela coisa mandatória, fica quieto aqui, faz isso aqui só, isso aqui você não vai tocar. Pera lá. Nós somos senhores do nosso aprendizado. Esse tipo de postura te serve? Você concorda com esse tipo de postura? Se o seu professor nega o esclarecimento, esse tipo de postura te sustenta? É o que você quer? Então você continua.
Não é o que você quer? Sai fora. Buscar outros, tem que estar muito alinhado, você tem que conhecer as intenções, o preparo, a formação desse profissional e como ele vai conduzir o seu aprendizado, tá? E dentro dos cursos aí disponíveis na internet, existem N formas de você começar um curso e ter a garantia de que se você não quiser, você sai fora desse curso, você não vai ter percas. Então, você tem que considerar isso, tem que avaliar, tem que ter uma postura madura, profissional, porque encontrar um profissional que não te atenda, que não vai atender as suas expectativas, realmente só vai gastar seu tempo e vai te dar frustração. Esse é um fato, assim. E a gente tem que considerar que muitas das nossas limitações no aprendizado adulto, da fase adulta, não são cognitivas, não são limitações do aprendizado, da técnica em si. Muitas limitações são emocionais e são barreiras emocionais. São dificuldades que nós temos de gerenciamento do nosso tempo, são dificuldades que nós temos de lidar com a frustração, são dificuldades que nós temos de desenvolver a paciência, a resiliência para persistir. Então, até que ponto esse profissional também está te sustentando e te ajudando, te preparando para lidar com isso aí? Porque nós vamos passar por isso e, diferente da criança, nós às vezes desistimos muito mais rápido porque não sabemos gerenciar essa barreira de frustrações, de medo, dessa saída de zona do conforto. Então, o profissional que trabalha dentro dessa andragogia, dessa pedagogia direcionada para a vida adulta, sabe que a abordagem é diferente, que essa sustentação emocional, motivacional e de condução do processo é muito importante, é essencial. Então, vá sempre conversando muito com o seu professor e no momento que esse profissional não se adequa às suas expectativas, migre para outro profissional. Não acredite que você não tem como é que fala? Que você não tem capacidade, que você não tem como ir, possibilidade, essa era a palavra, que você não tem possibilidade de aprender. Não é isso, ok? Vá avaliando e lembre que dentro das diversas metodologias e formatos possíveis que você vai encontrar e que estão disponíveis, aquele que mais vai atender a sua expectativa é aquele que mais te direciona para o resultado que você quer alcançar, ok? O resultado que você quer alcançar. O que eu quero com isso? O que eu quero com isso? Você procura coisas que vão direcionar para o que você quer. O que eu quero? Lembra que quando um dos primeiros pontos lá, daqueles 6 pontos que o educador colocou dentro da psicologia da aprendizagem adulta, da andragogia, é a necessidade de saber. Então, quando nós entendemos e temos um direcionamento de como aquilo vai acontecer, de como aquilo realmente repercute numa prática em direção ao que a gente quer, sim, aí a gente se entrega para aquilo, realmente, a gente vai confiante, tá bom? Nós precisamos ter esse posicionamento maduro. Nós já somos adultos, somos senhores do nosso aprendizado. E liberte-se do medo de que a idade vai te limitar. A idade não te limita. O que te limita é esse gerenciamento emocional ao redor da vida adulta. Porque a vida adulta, ela é cheia de desafios para todo mundo. Para mães, para as mães que têm os filhos ali, para os pais que trabalham, têm a rotina, enfim, para as pessoas em geral, mulheres, homens, que tem essa questão profissional muito intensa, enfim. Então é isso que, na verdade, nos limita, nos traz desafios. É isso, não é a idade, ok? Não é a capacidade cognitiva ali, não é a sua plasticidade neural. Show? Muito bem, é isso aí. Contem comigo e a gente se encontra nas próximas lives, nos próximos vídeos dessa série, combinado? Fiquem com Deus e fui!